Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nosso boa noite a todos. Desejamos a todos que a luz de Jesus possa florescer, possa resplandecer em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento de estudo, de aprendizado. Solicitamos através da espiritualidade amiga desta casa, do grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, que possa nos ajudar uma vez mais neste pequeno trabalho na qual a gente é uma pequena porção, um pequeno grão de areia nesse estudo tão importante para o nosso aprendizado. O nosso irmão Sérgio, quando nos solicitou fazer o estudo com vocês na noite de hoje, confesso que eu fiquei um pouco preocupado com o tema, porque uma coisa é você ouvir e outra coisa é você falar para as pessoas. Porque esse tema que nós vamos falar hoje, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual o tema muitos os chamados e poucos escolhidos, e nós vamos falar sobre o subitem, que será a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu particularmente considero esse tema muito difícil, mas é muito difícil mesmo para mim, né, que quantas vezes já ouvi esse tema. Então, por que eu falo das dificuldades que eu tenho? Porque você manter isso, né, aquilo que você está ouvindo sobre as leis de Deus, e você cumprir na regra, no dia a dia, é muito difícil. Então, a partir do momento que você escuta esse chamamento, a sua responsabilidade aumenta. Agora, você falar, se você já tinha uma responsabilidade sobre aquilo que você ouvia, agora isso vai dobrar, porque você está falando para os outros. Então, as pessoas vão se espelhar em nós, no que a gente está falando, e vai refletir. Então, a gente tem uma grande responsabilidade na noite de hoje. Mas como filho de Deus, como trabalhador que abraçamos essa doutrina, não podemos fugir do trabalho. Então, pedimos a espiritualidade que nos conduz. Então, a gente vai ler aqui o capítulo, o item da noite. A quem muito foi dado, muito será pedido. É um pouco extenso o texto, mas para nossa compreensão é importantíssimo que a gente leia o conteúdo. Então, é um conteúdo que começa com 2 versículos, um através de Lucas e outro através de João, na qual Kardec, na sua sabedoria infinita, ele faz essa tradução, faz essa interpretação através desse versículo, e que deixou aí como presente para nós, para a nossa reflexão. Então vamos ler aqui, né? E após a leitura vamos tentar fazer a nossa interpretação à luz da doutrina espírita. Então esse texto, abrindo um parênteses, esse estudo da noite de hoje aqui, na realidade, quando eu terminei de ler o estudo, de ler o texto, eu me senti um pouco mais confortável, mais à vontade para poder falar sobre esse tema, porque ele está falando diretamente para mim. E quando eu estou falando para as pessoas, normalmente eu sempre gosto de usar na primeira pessoa do singular, porque eu sempre estou falando para mim mesmo, porque eu sou o mais necessitado. Então eu me senti mais à vontade por isso,
né, de falar sobre esse tema, porque ele diretamente, no final, ele vai falar sobre os médios, para os espíritas. Então, isso, para nós, já aumenta a nossa carga, a nossa responsabilidade com a nossa própria consciência. Então, vamos lá, meu irmão, sem mais delongas, vamos prosseguir aqui no nosso estudo, porque o tempo não para, né, e temos que acelerar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Item 10. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas àquele que foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. É principalmente aos ensinamentos dos espíritas que se aplicam essas palavras de Jesus. Aqui está falando Kardec, fazendo a interpretação desses textos bíblicos de João e de Lucas. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas além do evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre muitas pessoas não o leem. E entre as que o leem, muitos não compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas, e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença cristã ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebem o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos útil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo. É tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médios, olha só, observa, gente, esse parágrafo tão importante, está falando diretamente para nós, espíritas e médios. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal. Por muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-la aos outros,
confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave no vosso. Veja nessa obra, no capítulo 10, versículo 9. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quis dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, era mais repreensível aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitaram os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Veja bem, meus irmãos, que belíssima interpretação que Kardec nos dá. Então, é importantíssimo que a gente reflita sobre esse assunto, porque, segundo aqui o texto que Kardec nos fala, todo esse conhecimento que a gente tem, uns com mais, outros com menos, segundo a capacidade que cada um trouxe e tem, né? Então, será depositado nele os conhecimentos. E ele, assim, com esse reconhecimento pouco ou muito, ou mais ou menos, ele terá a sua responsabilidade de assumir esse compromisso, de levar aos que mais necessitam. Então, por isso, é importantíssimo a gente ficar atento sobre os nossos próprios passos que damos a cada momento na nossa vida. Jesus, meus irmãos, esse texto, quando terminei de lê-lo, de estudá-lo e preparando o nosso estudo, o nosso encontro de hoje, isso me levou a pensar que Deus daquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, há mais ou menos 2000 anos atrás e até os momentos atuais, praticamente estamos no mesmo processo, estamos no mesmo ponto. Então, desde aquela época nós recebemos ensinamentos. Então, aquelas pessoas, como hoje, nós, comparando-se como os fariseus, aquelas pessoas que têm mais conhecimento, ele será com certeza mais cobrado. Os fariseus e os escribas foram considerados os doutores da lei, porque eles possuíram todo esse conhecimento a eles. Então, a eles, com certeza, será muito mais cobrado. E Jesus falava direto ou indiretamente para eles. Jesus aproveitava aquelas oportunidades para ensiná-los, para que eles pudessem, assim, abrandar, amolecer as fibras dos seus corações, para receber a mensagem do reino de Deus. Então, meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu essas oportunidades. E nós, médios, como a lição nos fala, o texto nos fala, nos remete a pensar sobre isso, nós que somos médios, todos nós somos médios, uns com mais e outros com menos. Então, todos nós estamos incluídos nesse processo. Então, a gente observa dessa forma que Deus não é injusto com nenhum de seus filhos. E aquele que, infelizmente, não cumpre a lei de Deus,
Alguns pensam, Deus vai me castigar. Na realidade, Deus nunca castiga seus filhos. Deus, Ele nos dá inúmeras oportunidades para o nosso crescimento. E se nós fazemos o mau uso dos nossos conhecimentos que recebemos, fazemos aqui um paralelo, recordando que a parábola dos talentos, na qual todos nós viemos com talentos inatos em nossa vida. Todos nós, indistintamente, temos talentos. E cabe a nós desenvolvê-los aqui e aplicá-los em nosso dia a dia. E quais são esses talentos? São inúmeros. Os talentos são como instrumentos, recursos que Deus nos deu de presente para o nosso próprio crescimento moral e espiritual na nossa jornada, no nosso caminho, na nossa caminhada evolutiva. Esses talentos a gente pode vê-los, senti-los em vários aspectos da nossa vida. No conhecimento, no que fazemos ou em várias coisas que realizamos. Então a gente temos os talentos na própria família. Nós que somos pais, o nosso dever como os pais, instruir, educar, ou melhor, educar em primeiro lugar os nossos filhos. Esse é um dos talentos mais importantes que nós temos a responsabilidade de conduzir esses filhos de Deus que colocou na nossa vida para melhorá-los, entregá-los melhores quando a recebemos. É uma joia. Então a gente tem que lapidar e entregar a Deus essa joia melhor do que quando nós recebemos. O trabalho é de uma importância fundamental na nossa vida, porque ele cria oportunidade de crescimento para nós. Traz o crescimento no progresso da sociedade. Ele é importantíssimo e nós temos que valorizar que cada um na sua função, uns mais e outros menos, porque Deus não distingue a categoria das pessoas no que Ele faz aqui, seja do menor ou mais alto. Então Ele tem a sua função e a sua responsabilidade naquilo que Ele faz aqui, naquilo que Ele executa aqui como tarefa. Então, são diversos os talentos que Deus nos deu, que nos emprestou. Na saúde, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde? Deus, Ele nos deu a capacidade de ter os órgãos todos perfeitos. E às vezes nós lamentamos aí quando sentimos uma pequena dor de estômago, uma dor de dente, uma dor de cabeça. E quando a gente vai a um leprosário, vai num hospital fazer uma visita, quantas pessoas ali, inúmeras estão ali, passando por diversas dificuldades de saúde, e a gente ali lamentando. Então a gente não agradece a Deus pela saúde que nós temos. O dinheiro, tanto que o dinheiro é importante, se nós sabemos fazer um bom uso dele, e também se nós praticamos um mau uso dele, ele pode nos trazer ruínas moral e espiritual. O dinheiro é importantíssimo para nós desenvolver, para nós promover, fomentar o progresso da sociedade. Ele é importantíssimo. Não escravizar por ele. Então, se a gente usá-lo bem, ele será bem conduzido. E nós que temos tantos recursos, que temos tanto ensinamento, que nós recebemos diariamente, nós temos essa responsabilidade de fazer o bom uso de todo esse conhecimento. Nisso que o texto nos está remetendo à nossa reflexão diária. Ela não está
nos dando essa oportunidade só no lado espiritual das coisas, mas também ela nos dá essa oportunidade de ver em vários ângulos o que nós estamos promovendo aqui, através desse conhecimento que nós recebemos. Então, meus irmãos, tem a contrapartida. Se nós fazemos e praticamos tudo ao contrário daquilo que foi programado, daquilo que nós projetou quando antes de vir aqui, com certeza nós vamos ter consequência muito dolorosa na nossa vida, na nossa consciência, assim dizendo melhor. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nos deu como acréscimo o nosso livre arbítrio. Nós somos livres para escolher se queremos manter, conservar e aplicar no nosso dia a dia esses conhecimentos que nós recebemos do outro lado da vida. Porque, como dizia Leon Denis, nós somos livres, com certeza, porque nós somos os construtores do nosso próprio destino, somos o arquiteto, somos o artífice da nossa própria caminhada. Então, meus irmãos, nós somos livres para plantar e para colher. Então, vejamos bem, se nós fizermos uso desses conhecimentos, vamos ter sérios problemas com a nossa própria consciência. E finalizando, meus irmãos, para a nossa última parte do nosso encontro da noite, alguns irmãos, até nós, já argumentou sobre essa questão do que estamos fazendo com esses talentos, do que estamos fazendo com esse conhecimento que recebemos, de tanto conhecimento que nós estamos tendo. Estamos aplicando bem? Estamos ajudando os nossos que estão no nosso caminho? O que estamos fazendo dele? Ou será que nós estamos enterrando os nossos talentos? Será que nós estamos com esse sentimento de medo? Porque não queremos problemas, não queremos conflito, porque Jesus, que foi o guia e modelo para nós, ele passou por tudo isso, por todas as dificuldades. E nós, para não se sentirmos lesados por orgulho, por vaidade, não queremos assumir o nosso compromisso. Então argumentamos sempre, porque Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolha. Então a gente sempre argumenta, mas o que posso fazer? Porque as oportunidades são inumeráveis em todos os momentos da nossa jornada. Então, às vezes muitos vão questionar, vão argumentar, porque nunca é tarde para começar. E quanto mais cedo, quanto antes a gente praticar, melhor será para nós, porque isso vai multiplicar os nossos conhecimentos. Na medida que nós temos, mais será dado. Então, meus irmãos, alguns infelizmente argumentam. Nós mesmos já falamos sobre isso, mas eu sou muito velho, já estou numa certa idade, já estou no momento de me aposentar, não quero complicar a vida. Por que mexer com isso agora? Deixa para uma próxima reencarnação. Não é momento, eu quero desfrutar da minha família, eu quero viajar, quero passear, né? Então, não quero compromisso. Mas a doutrina não está falando sobre isso e que nós não merecemos nosso descanso. Depois de ter trabalhado aí 40, 35 anos, todos têm o seu descanso merecido. A doutrina espírita não está proibindo ninguém de utilizar isso. Então,
a gente lembra, né, as pessoas que argumenta que está velho, que não tem condições nenhuma de fazer. Nós nos lembramos de Moisés naquela época, antes de Jesus, um velho de mais de 90 anos, que conduziu todo um povo difícil, complicado daquela época, os hebreus, né, para ajudá-los. E olha só o que ele recebeu. Pedradas, né? Da indiferença daquelas pessoas daquela época. Não entendia Moisés. E ele ali, com as dificuldades que teve, num deserto árido, conduzindo aquele povo rebelde. Então, para nós é um exemplo. Que idade, se a gente tem saúde, se a gente pode se locomover, a gente tem o dever e a obrigação de caminhar, de poder fazer algo enquanto nós estamos aqui como encarnado. E outros vão argumentar: ah, mas eu sou muito jovem, eu quero desfrutar, eu quero passear com meus amigos, de festa. Tudo isso é permitido também. Então, aqueles que falam que é muito jovem, nós recordamos aqui de João Evangelista, que foi o único dos apóstolos que estava ali naquele momento difícil que Jesus estava passando ali, foi o único que estava ali ao pé da cruz, porque ele amava aquele mestre, ele queria aprender com ele, e ele estava ali, foi fiel a Jesus naquele momento. Ele, somente ele, dos homens, estava ali, dos apóstolos, no meio daquelas mulheres, daquelas bravas mulheres. Então não é desculpa por ser jovem. Nós temos nosso tempo de lazer e nosso tempo de trabalho. E outros vão falar: ah, mas eu sou pobre, não tenho condições, não tenho recursos financeiros. Mas a gente não está falando aqui de dinheiro. Porque todos nós, rico ou pobre, nós temos condições de ajudar o nosso irmão. Seja materialmente ou seja moralmente. Dar um abraço, dar uma palavra, escutar esses irmãos é uma forma de ajudá-lo. Francisco de Assis era rico e ficou pobre para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Não tinha nenhum calçado para caminhar. Desfez de tudo e foi um grande exemplo para nós. Chico Xavier também era pobre. E o que esse homem fez para nós? Deixou para nós aqui esse legado. E tantos outros aqui, né, que sem recursos materiais, financeiros, contribuiu com todos. Não tenho saúde. Também argumentamos sobre isso. Lembramos aqui de Jerônimo Mendonça, esse homem que viveu mais de 30 anos numa cama ortopédica. O que esse homem fez, ele que foi apelidado como gigante deitado, olha só. Temos recurso de sobra, porque essa lição nos fala para nós, espíritas, médios, trabalhadores, porque é muito fácil falar, nós temos que agir, caminhar. E tantos outros, meus irmãos, que a gente vê no caminho. Então, outros para não esquecer deles também, como testemunha, né, que deixou para nós um legado também, Saulo, ou Paulo de Tarso, que era um perseguidor de Jesus, dos cristãos, a sua transformação, né? Ele que era culto, que era inteligente, e deixou tudo. Se transformou, caiu em si. E ele que tinha tanto conhecimento, imagina, todos esses irmãos tinham conhecimento, eles vieram com essa bagagem do outro lado, olha só a missão que eles tinham, e se eles não colocassem isso em prática? É verdade que alguns, no início, era tímido, mas a partir do momento eles se transformaram. Maria Madalena, olha só, para não esquecer das mulheres
que tem um papel fundamental na nossa sociedade machista. Ela, sim, um grande exemplo para nós. Mas nós lembramos também de outros irmãos, outros que às vezes falam: eu tive recurso, fui injusto com os meus semelhantes, sou pequeno demais, não posso fazer nada disso, não consigo. Então a minha consciência sempre me cobrará, então eu não quero fazer mais nada. Lembramos de Zaqueu. E quero deixar aqui como reflexão a música que nós ouvimos aí no movimento religioso, católico, espírita, evangélico, não importa. Toda a mensagem através da arte, da música, que traz no seu fundo moral, é importantíssimo para nos ajudar a compreender. Então, meus irmãos, deixo aqui, se houver tempo de ouvir a música como reflexão, deixo aqui a música como Zaqueu. E agradeço a oportunidade e que essa reflexão da noite sirva para nós, trabalhadores espíritas, ser esses multiplicadores da mensagem cristã, para que possamos ser assim, continuar recebendo aí mais recurso de Deus para poder assim ajudar na obra. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus continue conosco hoje e sempre.